a ONU e o ecumenismo. Quando nós pensamos nas Nações Unidas, nós pensamos exatamente nisso. Uma organização política que une as nações. Isso parece algo digno de elogios. E a pergunta é, será que isso é tudo? Vocês se lembram que na Torre de Babel Deus separou as nações? Eles começaram um grupo chamado Boa Vontade para o Mundo, uma ONG oficial dentro das Nações Unidas. E a declaração de propósito deste grupo é cooperar no mundo todo para a preparação do reaparecimento do Cristo. Então, as Nações Unidas, em outras palavras, é uma organização que se prepara para juntar todos os governos. Sim, mas isso é apenas no nível político. A agenda por trás disso tudo é fazer com que todas as religiões se juntem, a fim de se prepararem para a volta de Cristo. Que Cristo? Não Jesus Cristo, mas o Cristo cósmico. Porque Jesus não vai voltar para fazer o que eles pensam que vai acontecer. Como nós veremos numa futura palestra. O Cristo deles quer ter um reino aqui na Terra, mas Deus diz, o meu reino não é deste mundo. Não seria inevitável que as Nações Unidas, mais cedo ou mais tarde, adquirissem uma dimensão espiritual? É isso que diz Robert Miller, o chefão por trás da educação mundial, da mídia mundial, da Universidade da Paz, todas essas coisas. E Robert Miller, o padrinho espiritual das Nações Unidas e antigo secretário-geral, ele escreve o seguinte, podem-se contar várias histórias tocantes da transformação espiritual que as Nações Unidas têm realizado, a tal ponto que este pequeno lugar na Terra está se tornando terra sagrada. Por exemplo, o economista racional e intelectual Dag Hammarskjöld teve um encontro com Deus nas Nações Unidas e encontrou ali inspiração para sua obra como servo do mundo nos místicos da Idade Média. Vejam que ele não encontrou a sua inspiração da Bíblia. Ele a encontrou onde? Dos místicos. E nas suas extremidades, a sua decoração está cheia de espiritualidade e misticismo. Aí está. Essas são as palavras das próprias Nações Unidas ou de seus representantes, dizendo de onde esta inspiração veio. Agora, nós sabemos em que eles criam. Nós já fizemos uma palestra sobre isso e, de vez em quando, eu vou falar dessa palestra. Tendo como modelo a Constituição da Rússia e o Manifesto Comunista, e isso é muito interessante, então a Constituição da União Soviética é quase idêntica à Constituição das Nações Unidas, se vocês não sabiam disso. E aí estão todas as referências. Tudo que eu estou dizendo é citação, eu estou apenas lendo. Então, por favor, não fiquem zangados comigo. Se vocês querem ficar zangados, fiquem zangados com quem iniciou essa coisa. Eu não tenho nada que ver com isso. Lembre-se que eu também falei numa palestra anterior que as pessoas responsáveis por tentar unir todas as nações, colocando-as sob um único governo e por trás dos bastidores, unificar todas as religiões, isso não foi tudo dito em aberto, no domínio público. Isso pertencia mais ao domínio secreto. Winston Churchill foi um. Ele era responsável, claro, depois da guerra, em estabelecer esta organização como um todo. A criação de uma ordem mundial autoritativa é o último objetivo que nós devemos perseguir. E as Nações Unidas formaram parte disso. Charles de Gaulle também foi muito importante. As nações devem se unir em um único governo ou perecerão. Então, todos eles tinham a mesma filosofia. E havia esse homem, eu não sei nem como pronunciar o nome dele, Tryggve, o primeiro secretário-geral oficial das Nações Unidas. Ele era um membro elevado do Partido Trabalhista Social Democrático da Noruega, que, por falar nisso, era uma espécie de ramificação da Terceira Comunista Internacional. E então veio este homem, Dag Hammarskjöld, e ele foi o segundo secretário-geral.
Ele era um socialista sueco que abertamente defendia políticas comunistas. E então veio U Thant, terceiro secretário-geral, que era marxista. Então vocês percebem como a filosofia foi programada desde o início. Agora, eu não quero que vocês pensem que esse era um método para produzir o anticapitalismo, porque os Estados Unidos também assinaram esta proposta. O Papa Paulo VI foi o primeiro a introduzir esta cruz torta, ou cruz quebrada. Vamos ler o que isso significa. O Papa Paulo VI escreveu uma encíclica papal que convocou as nações a que abandonassem sua soberania para formar um governo mundial. O Papa estava por trás disso. Este era um pedido do próprio Papa. E essa cruz torta? Aqui temos uma citação para vocês. Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI usou um símbolo sinistro usado pelos satanistas do século VI, que foi revivido na época do Segundo Vaticano. Trata-se de uma cruz torta ou quebrada, na qual se apresenta a figura repulsiva ou distorcida de Cristo, que os magos e feiticeiros da Idade Média tinham usado para representar o termo bíblico da marca da besta. Esta é uma citação interessante. E não apenas o Papa Paulo VI, mas também os seus sucessores, os dois João Paulos, carregaram esse objeto e o apresentaram às multidões para que fosse reverenciado. E eles não tinham a menor ideia que o símbolo representava o anticristo. Bem, esta é uma citação muito interessante sobre a cruz torta e o que ela representa. Bem, estas são as pessoas que estão por trás das Nações Unidas. Assim, o Papa, solicitando essa ordem, os secretários-gerais aceitando o seu pedido, repetindo esse pedido nos dois lados da divisão política, para que parecesse uma filosofia atrativa para os dois lados. Bem, quem separou as nações? Deus separou as nações. E qual é o foco das Nações Unidas? Unir as nações. Por sua própria natureza, as Nações Unidas não têm opção a não ser pedir que tipo de espírito? De inclusão. Agora, se os maiores promotores por trás dos bastidores são, de fato, ocultistas e seguidores de Lúcifer, isso não é assustador? Porque então quem seria o cabeça por trás dos bastidores? Satanás. Satanás seria o cabeça. Ele seria o chefão. Agora, o problema é essa diferença. Uns dizem, saí dela, separai-vos. E os outros dizem, vamos ser inclusivos, vamos ficar todos juntos. A resposta vem com clareza. Ele voltará sem falha quando uma certa quantidade de paz já tiver sido restaurada. Não é preciso ter uma paz mundial, mas apenas uma certa medida de paz. E ele continua. A principal exigência para a volta de Cristo é um mundo que esteja em paz. Contudo, essa paz deve se basear na boa vontade das pessoas educadas. E isso, inevitavelmente, levará às relações humanas corretas e, portanto, ao estabelecimento de linhas de luz entre as nações, entre as religiões, entre os grupos e entre os homens. Então, a única forma que nós vamos ter esta comunidade é se nós nos unirmos em um cadinho e nos tornarmos um apenas. Isso significa abrir mão das nossas diferenças. E ela continua. Descubram os membros do novo grupo de servidores mundiais, sempre que possível. Fortaleçam suas mãos. Busquem-nos em todas as nações. A ONU divide sua força de trabalho em entidades, ONGs, associações, etc. Em junho de 1995, uma conferência de cúpula, Interfé, foi realizada em São Francisco, com o propósito de unificar as religiões do mundo em uma organização global. A Organização das Religiões Unificadas é chamada de ORU e é para ser uma organização internacional interreligiosa cujo modelo é as Nações Unidas e afiliada às Nações Unidas. Mas Miller continua dizendo,
Nós devemos esperar que o Papa venha antes do ano 2000 até as Nações Unidas e fale por todas as religiões e espiritualidades deste planeta e dê ao mundo a visão religiosa de como o terceiro milênio deveria ser um milênio espiritual, um milênio que testemunhará a integração e a harmonia da humanidade. Esse discurso do Papa Francisco foi um reforço e tanto para a cúpula aqui nas Nações Unidas. E isso bem na hora em que líderes de quase 200 países estão firmando um acordo super importante. Eles botaram tudo no papel. São 17 objetivos que incluem também promover a igualdade de gênero e tomar medidas urgentes para combater o aquecimento global. Então foram traçadas 17 metas que vão ser trabalhadas em todo o mundo. Aparentemente essas metas são boas, porém, as emendas que serão feitas, os métodos que os religiosos e os países usarão para alcançá-las é que nos causarão surpresa quando os vimos sendo colocados em prática. Quero apenas enfatizar uma dessas metas, que é a número 5, sobre a igualdade de gênero. Através dessa, abrir-se-ão maneiras de promover cada vez mais a consolidação das leis que promovem o homossexualismo. O documento foi aprovado pelos representantes de todos os países. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, lembrou que o desafio agora é pôr esses objetivos em prática. Foi firmado um acordo entre todas as nações. E quem indicou o caminho para que tudo isso se realize? O Papa Francisco apontou o caminho. A educação é a base para a realização da Agenda 2030. Vemos que o Papa é quem indica o caminho. Isso mostra que o líder espiritual de todas as nações, à frente da ONU, todos os países estão dando poder ao Vaticano, mais precisamente ao governo do Papa. Em dezembro, em Paris, uma conferência mundial pretende chegar a um acordo para deter a mudança no clima do planeta. Então, quem vai ser o porta-voz dessa nova religião mundial? O Papa. O plano está fazendo sentido. A revelação está se desdobrando. Isto é exatamente o que a Bíblia fala que vai acontecer. Em vez de ficarem desanimados e se sentirem miseráveis, levantem a cabeça e comecem a sorrir, porque nós vamos para casa. E isto é animador. As principais religiões do mundo devem apressar dramaticamente o seu movimento ecumênico e reorganizar a unidade de seus objetivos na diversidade dos seus cultos. As religiões devem cooperar ativamente para levar a alturas sem precedentes e uma melhor compreensão dos mistérios da vida e de nosso lugar no universo. Vejam que eles não permitem mais que você diga que Jesus é o único caminho. Isso deve ser abandonado para sempre. Mas me desculpem, eu não vou abandonar isso. Eu me recuso. E eles continuam. Nós tivemos essa maravilhosa reunião. O Papa realmente apareceu diante das Nações Unidas e aconteceu um grande ensaio nas Nações Unidas para formar esta nova iniciativa ecumênica fundada por Ted Turner, e todo mundo está se reunindo sob um único partido religioso novo, sob os auspícios das Nações Unidas. A todos esses eventos nos Estados Unidos, claro que não poderia faltar um grande encontro ecumênico. Nós não sabemos aqui quantos e quais representantes religiosos se encontravam neste evento. Nem é novidade alguma os encontros ecumênicos que têm sido promovidos. Exatamente o nome ONU quer dizer Organização das Nações Unidas. Um grande movimento mundial em que junta todas as nações com todas as religiões. E a Bíblia revela que são movidos por espíritos de demônios. Logicamente, o povo de Deus que conhece as profecias não poderá apoiar tal movimento, porque por trás disso há o governo do anticristo. E o que mais me surpreendeu foi a notícia apresentada pelos jornais eletrônicos. O presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ted Wilson, neste encontro junto com Ban Ki-moon, o secretário-geral das Nações Unidas. Esta é uma das páginas oficiais de notícias da Igreja Adventista, onde está a matéria. Vejamos a tradução de uma parte do texto. O presidente da Igreja Adventista celebra sua primeira reunião com o chefe da ONU. Nesta última frase é proposto que a Igreja Adventista trabalhe junto com a ONU para o bem de todas as pessoas. Esse trecho ele fala que tem apoiado durante muito tempo a liberdade religiosa
e fala que está disposto a trabalhar em equipe nas iniciativas para ajudar as pessoas de Cristo física, mental, social e espiritualmente. Isto nos deixa assustado, pois o povo adventista, por conhecer as profecias, ou pelo menos conheciam as profecias, de estarem dando as mãos a esse grande movimento que logicamente só procuram promover um governo mundial que sabemos que será do anticristo. E embora muitos não sabem, que a igreja tem promovido grandes eventos que eles falam ser da promoção da liberdade religiosa. Porém, se formos analisar, ele é um evento que promove o ecumenismo em nome da paz e em nome da liberdade religiosa. A Igreja Adventista criou a IRLA, Associação Internacional de Liberdade Religiosa, com o objetivo de promover a paz. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Meu boa tarde a todos, meu saravá. Para nós, como eu disse, é muito importante nós termos essa liberdade religiosa no nosso país, porque Deus, há vários caminhos que nos levam até a Deus. Há vários caminhos que nos levam até a Deus. Nesta foto, junto com Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, encontramos aqui o presidente da Igreja Adventista, Ted Wilson, também John Grice, ele é o secretário-geral da IRLA, que é a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, responsável pela tal paz entre as religiões. Então, de largo tempo, as Nações Unidas têm trabalhado para unir todos os reinos, todas as religiões, para proclamar a paz mundial. Onde um livro muito conhecido da Igreja, o livro O Desejado de Todas as Nações, página 635, diz o seguinte: o advento de Cristo surpreenderá os falsos mestres. Eles estão dizendo paz e segurança, com o objetivo de promover a paz. Como os sacerdotes e mestres antes da queda de Jerusalém, assim esperam eles que a igreja goze de prosperidade e glória terrenas. Veja esta orientação. Não se unam os atalaias sobre os muros de Sião, com os que estão a tornar de nenhum efeito a verdade como ela é em Cristo. Não se ajuntem eles à confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. Também no Grande Conflito, página 589, está escrito: a linha de separação entre cristãos, professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama. Estão prontos a se misturarem a eles. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Incrível, é isso que nós vemos, o que aconteceu naquele encontro onde pessoas tanto do espiritismo e suas várias linhas, Umbanda, Candomblé, tudo naquele encontro junto com os adventistas, em busca de uma tal paz. Com esses eventos vemos que tudo é bem sério, pois vemos que agora para eles é um tempo muito decisivo, pois no próprio site da ONU está escrito assim: Agenda pós-2015. Para eles iniciou-se um novo período, uma nova era, a era pós-2015. Então acreditamos que daqui por diante os eventos serão bem rápidos. Queremos motivar você que acompanha este vídeo, que se dedique mais ao estudo da Bíblia e na comunhão com Deus, pois os sinais da volta de Jesus, as profecias, tudo estão se cumprindo. Na internet você encontra até grátis o livro Vida no Campo. A Bíblia é a base de todo o nosso estudo. Leia mais a Bíblia, a Palavra de Deus. Muitas nações não se filiaram às Nações Unidas no início, mas depois elas se arrependeram e fizeram esforços para se filiar. A mesma coisa aconteceu com a comunidade europeia e será o caso com as religiões mundiais, porque quem quer que fique de fora, cedo ou tarde vai se arrepender. Uau! Agora, isso é fascinante. Para onde caminhamos? Mais cedo ou mais tarde vão se arrepender. Este homem aqui é Joseph Reed. Ele é o subsecretário-geral das Nações Unidas atualmente. E ele está falando numa grande convenção dos Adventistas do Sétimo Dia. E ele vai lhes dizer exatamente quem vai estar no controle.
Vamos ouvi-lo. Eu faço este apelo porque as Nações Unidas são também a sua organização, a nossa organização mundial, a sua Organização das Nações Unidas. Delegados, por favor, lembrem-se, as Nações Unidas são a única máquina que nós temos para a cooperação coletiva entre todas as nações. É a única instituição de escala mundial para promover o desenvolvimento. As Nações Unidas são o único mecanismo universal para proteger os direitos humanos. As Nações Unidas são a única moldura que compartilhamos para fortalecer a legislação internacional. Delegados, as Nações Unidas não representam o luxo da vida internacional. A obra das Nações Unidas é de vital importância para a melhoria da vida em nosso planeta. Isso é fascinante. As Nações Unidas são a sua organização. É o único corpo para isso, para aquilo. Agora, esse não foi o discurso que ele escreveu. Ele o leu para o secretário-geral das Nações Unidas. Agora nós temos um problema. Eu não quero fazer parte de uma organização conectada com Lúcifer. Esta é a minha opinião pessoal. No prefácio do livro Nisto Cremos, os editores escreveram: escrevemos esse livro com a consciência de nossa dívida para com as ricas verdades bíblicas que recebemos da igreja cristã ao longo da história. Então aqui você já tem a primeira frase que declara de forma notória, nítida, que o livro Nisto Cremos, ele não tem um compromisso de manter as verdades que Deus concedeu à Igreja Adventista do Sétimo Dia no início da sua história. Qual é o compromisso dele? As ricas verdades bíblicas, entre aspas, que recebemos da Igreja Cristã ao longo da história. E vocês vão ver que história é essa, que igreja cristã é essa. Aqui você pode substituir igreja cristã por igreja católica. Você vai ver até o final desse vídeo aqui se é isso mesmo que eu estou falando ou não. Vamos continuar ouvindo o que ele diz. Nós cremos na Trindade. Os católicos desenvolveram isso antes de nós. Olha isso. Nós cremos na Trindade. Os católicos desenvolveram isso antes de nós. O que vocês acham dessa declaração? É difícil engolir essa daqui, tá? Então é uma confissão que a Trindade Adventista é uma herança de quem? Da Igreja Católica. É uma confissão, ele fez praticamente aqui uma confissão. Então aqui é importante, muito importante agora, você prestar bastante atenção no que eu vou te mostrar. Todos esses links aqui em cima são links de quê? Do site oficial dos escritos de Ellen White. Tá? Eu não estou tirando isso daqui da minha cabeça, não estou tirando isso daqui de um site de dissidente. Isso é de site oficial dos escritos da senhora Ellen G. White e de alguns pioneiros também. Tem alguns escritos dos pioneiros aí também neste site. Como que foram fundamentadas as crenças dos adventistas do sétimo dia? Será que eles tiraram isso dos escritos de Ellen White? Será que eles tiraram isso das visões de Ellen White? Será que eles tiraram isso das religiões que existiram antes deles? Será que foi assim? Será que o que o pastor falou aqui é verdade? Nós somos herdeiros doutrinários das outras religiões? Vamos pesquisar isso agora a fundo, tá bom? Assista o estudo completo sobre a ONU e a agenda secreta. Pesquise no YouTube sobre esses dois títulos, as duas principais fontes que nós usamos para esse vídeo.